Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo de Líder. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial e também um parceiro muito especial. Tenho certeza que esse podcast hoje vai ser maravilhoso, vai agregar muito. Mas antes de apresentar a nossa convidada, apresentar o meu parceiro aqui, quero falar que eu sou a Eliane, sou da Transmutar e Desenvolvimento Humano, que é a criadora e idealizadora desse projeto. O nosso objetivo aqui é trazer grandes referências para ajudar nossas lideranças, considerando que na Transmutare todos nós somos líderes, independente de posição de cargo, porque afinal nós influenciamos, nós lideramos o tempo todo. E eu trago aqui comigo hoje o meu parceiro Maurício, ele que é, além de ser o grande, também ali idealizador, junto comigo do projeto, junto com a Fabi, aqui da Fórmula Digital, que é o local onde a gente está gravando esse podcast. Ele é meu professor de podcast. Maurício, obrigado por topar aí a parceria para estar aqui comigo, para a gente conversar com a Veri, para a gente aprender muito com a Veri, né? Eu que agradeço aí a participação muito especial, né? Esse podcast promissor, Papo de Líder. Esse evento aqui hoje, né? Esse programa é com uma grande líder também. Eu quero já aproveitar para te fazer uma pergunta, né? Ah, meu Deus! O que para ti é liderança? Para mim, liderança é influenciar pessoas, independente de cargo, de posição. É a marca que tu deixa na vida da outra pessoa, né? Então, é influenciar positivamente. O líder, ele é aquele personagem que ele tem a capacidade de gerir, né? De motivar, de inspirar, né? E hoje eu estou inspirado, né? Enfim, através da tua liderança sobre esses projetos. E também com a nossa convidada, que sabe muito, né? Sobre gestão, pessoas, enfim. Acho que pode já abrir para vamos apresentar, gente. Olha só, pega aqui, ó. A Veridiana Martins, nossa convidada de hoje, ela é advogada, mediadora e consultora. Maurício, olha só a biografia dela. Advogada de formação, mediadora por paixão, empreendedora por essência, amante de esportes, livros, vinho e boa mesa. A gente já tem um bom assunto aqui, né? Sócio-gerente da Barbosa e Martins Advocacia Resolutiva, mediadora judicial junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fundadora do Instituto Juriti de Solução e Gestão de Conflitos e professora e palestrante. Já pesou, né? Já tá de peso hoje. E a gente vai falar aqui várias coisas, vários assuntos, entre eles comunicação não violenta, mas principalmente autorresponsabilidade e também gestão de conflitos. Veri, boas-vindas. Obrigada por aceitar esse convite e por estar participando, agregando aí para os nossos ouvintes, para quem for assistir. Lembrando que você que está assistindo, compartilha depois, envia para os seus amigos, para os seus colegas. Tenho certeza que vai ser um assunto bem produtivo. Bem-vinda. Obrigada, Eli, obrigada. Quanto tempo nós já falamos sobre isso? Nós há bastante tempo falamos sobre como nossos trabalhos têm sinergia, como tem conexão, que nós... a forma como nós atuamos e como eu aprendi já contigo, né? Eu digo que nossos trabalhos são complementares. Eu trabalho já com gestão de conflitos há bastante tempo e depois que eu te conheci, tu foi me trazendo informações e gente, se eu soubesse disso antes, se tu tivesse entrado na minha vida antes, quantas coisas, né? Como meu trabalho poderia ter evoluído, né? Principalmente nessa compreensão que a gente tem das personalidades, de como nós somos diferentes. Então, porque gerir conflito é gerir, na verdade, pessoas. Então, é inevitável isso e precisamos entender de pessoas. Exatamente. Cada vez mais entender a nós mesmos, primeiro momento. Quem somos nós, para depois a gente conseguir gerir as demais pessoas. Veri, fala um pouquinho da tua história. Como é que tu parou nesse tema? Como é que foi a tua carreira? Você que é advogada, como é que tu chegou na gestão de conflitos? E principalmente um outro tema que a gente gosta muito, que é em comum, que a gente fala bastante, autorresponsabilidade, enfim. Como é que foi para ti isso? Bueno, vamos lá. Eu sou advogada de formação. Desde antes de me formar, eu sempre atuei na área trabalhista sindical. Tá? Foi onde eu comecei a fazer estágio num escritório, que hoje eu sou sócia nessa área.
e segui na área trabalhista e sindical. É uma área que a gente trabalha muito com negociação, muito com conciliação, né? Eu sempre fiz muitos trabalhos neste sentido de negociações coletivas, mediações no Ministério do Trabalho e Emprego. O direito do trabalho, por mais que algumas pessoas entendam que ele é aquela coisa forte, de discussões, não. Ele, na verdade, é um ramo do direito que eu posso afirmar que mais trabalha com a ideia de conciliar. A base dele é esta. Então, eu vinha trabalhando com isso há muitos anos. Em 2017, tivemos a reforma trabalhista, tá? Tivemos alterações na CLT, uma série de alterações nos direitos ali de empresas, direitos e deveres de empresas e trabalhadores, e também acabou a contribuição sindical obrigatória, tá? Eu não vou aqui questionar. Certo, eu lembro. Foi um conflito, paga, não paga, enfim. Que eu não vou questionar se a contribuição sindical é boa ou é ruim, justa, injusta, eu acho que isso não é um mérito, mas o fato é que quem vivia dela, simplesmente de um ano para o outro, acabou. Eu perdi 80% do meu faturamento de um ano para o outro. E o que fazer? Daquele momento, assim, ó. E agora, né? Imagina assim, num ano tu tem um faturamento X, no outro ano simplesmente acabou. A tua fonte, a fonte de custeio ali das tuas atividades acabaram. Então, eu conversei muito com o meu sócio, o que vamos fazer? E vamos nisso e tudo mais. E havia surgido no Brasil, um pouquinho antes disso, um ano anterior, nós tivemos uma alteração no Código de Processo Civil e surgiu a Lei da Mediação. O Código de Processo Civil introduziu a mediação dentro do processo, tá? Uma questão bem jurídica. E a Lei da Mediação que regulamentou a mediação no Brasil. Já se trabalhava com mediação, mas de uma maneira muito assim, natural, sem uma legislação. Nada formal, estruturado. Enfim, exatamente. E assim, eu já trabalhava com essa questão de negociação, de conciliação, já fazia esses trabalhos dessa maneira, assim, eu vou seguir nesta linha. Então, eu fiz uma capacitação como mediadora. Depois disso, eu me certifiquei como mediadora judicial. Hoje eu sou mediadora judicial para o nosso Tribunal de Justiça, né? Estou lá no hall, de peso, né? No hall de mediadores do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu fiz todas as capacitações que o nosso tribunal, todas as certificações possíveis do nosso tribunal eu fiz. Eu disse, cara, mas eu posso não apenas atuar no judiciário, mas trazer isto para a iniciativa privada. Foi quando eu criei o Instituto Juriti. Então, o Instituto Juriti foi criado com a ideia de ser uma câmara privada de mediação. Assim como existem as câmaras de arbitragem, nós teríamos as câmaras privadas de mediação. Ou seja, nós poderíamos resolver estes conflitos sem processo, sem depender do judiciário, através de equipes qualificadas. Sem chegar até lá um processo. Exatamente. Trabalhar seria com antecipação. Com antecipação, né? Isso nós podemos botar nos contratos, essa cláusula. Em vez de ir para um processo judicial, vai se resolver por mediação. E o próprio Instituto já tinha na sua base a ideia de educação. E eu comecei a trabalhar muito com cursos e formação, mas muito na área jurídica. Em 2019, eu fui convidada a participar de uma palestra num grupo de estudos da BRH, que foi lá no La Salle, falando de RH estratégico, compliance e mediação. Ai, que bacana. E eu, legal, vou levar isso aí neste meio. Eu sempre tive um contato muito bom com o RH, em razão deste trabalho que eu já fazia, né, no Ministério do Trabalho e Emprego e tudo mais. E eu falei sobre mediação como um instrumento ali do compliance no RH estratégico. E aquilo me deu uma virada de chave. Como levar a ideia da mediação para dentro das organizações. Só que sabe quando... eu gosto de dar um exemplo. Sabe quando tu pega um pote e tenta botar uma tampa que não é daquele pote? E não encaixa bem? A gente briga com ela. E não tava assim, não vedava, assim. Não é bem isso. Eu comecei a ampliar os meus estudos. E de mediação, eu ampliei para gestão de conflitos no ambiente corporativo. Eu vi que fazia muito mais sentido, em vez de trabalhar a mediação apenas, ampliar o leque e trabalhar algo bem mais amplo, né? Trabalhar não apenas com a mediação em servir como um facilitador de uma negociação, mas através da ideia da gestão, trabalhar principalmente com o desenvolvimento dos profissionais dentro das organizações. Para não chegar naquele momento... É a prevenção da prevenção, como eu costumo dizer. Perfeito. E aí e daí vem todo este movimento que vem desde 2019, né? Trabalhando nesse sentido, a ampliação desse leque, para ir além da mediação, para esse trabalho que eu digo que eu gosto de trabalhar, que a gestão de conflitos, ela envolve a autogestão de conflitos, a mediação do conflito e a decisão sobre o conflito. Porque uma
uma empresa não é uma instituição democrática. Às vezes o líder precisa se posicionar. Sim. Algo que nós muitas e muitas vezes falamos, né, Eli? Assim, as dificuldades que algumas lideranças têm de se posicionar. Que isso tem uma relação direta com o perfil comportamental. Que é o que a gente fala, que a gente tem muito sinergia nos nossos trabalhos, eu e a Vera, e por quê? Porque quando a gente entende o perfil comportamental, o líder entende a si, ele consegue desenvolver muito mais fácil essa gestão, se antecipar a essa gestão de conflito, né? Exatamente. Então, assim, essa foi a história, foi isso que acabou me trazendo até aqui. E hoje, sim, eu venho desenvolvendo isso muito mais, depois que eu te conheci muito mais nesse aspecto, né? Eu trabalho bem focada, assim, nessa área consensual. Eu digo, mas chega um ponto, né? Existe daí, eu traço alguns pontos que devem ser observados para nós entendermos se um conflito vai ser tratado pelo poder ou pelo consenso. Então, a gente faz uma análise, uma anamnese da situação e como que esse conflito será tratado? Poder ou consenso? Seria pelo poder? Pelo poder é a decisão de alguém. Nem tudo a gente consegue sentar e dialogar para resolver. Às vezes o líder precisa se impor e tomar uma decisão. Tá? Eu peguei uma situação e num supermercado... Vai trazendo exemplos. Uma situação no supermercado né, que o rapaz, o repositor das prateleiras, deu um soco no cliente. Tu tem tempo de discutir se a atitude foi... Então, alguém vai ter que tomar. Né? Seja, por exemplo, seja para se entender qual é a cultura, seja para um posicionamento com relação aos consumidores. Nem tudo se resolve, né, desta maneira. Às vezes é preciso alguém impor, às vezes dependendo da urgência, da necessidade. Então tem este panorama, né, de nós entendermos a situação e quando que o líder precisa tomar uma decisão. Né? Por exemplo, assim, uma outra situação, me chamaram, qual era o caso? Tinha uma pequena equipe que é muito bem obrigada, eles trabalhavam há anos juntos. E entrou um jovem para trabalhar nessa equipe. E o que aconteceu? Aquela história que vassoura nova varre bem. No início ia tudo bem, mas depois de um tempo começou a ter uma animosidade com relação à equipe antiga, porque esse jovem vivia no celular, sabe? E às vezes pegava o celular, ia pro banheiro e ficava uma hora e pouco no banheiro com o celular. O que acontecia? Ele começou a ficar disperso, sabe? Não dava muita atenção. E principalmente uma grande questão era o uso, segundo eles, excessivo do celular. Perfeito. E começou a ter uma animosidade com a equipe. Daí eu fui verificar o que aconteceu. E na verdade não havia uma divergência entre os membros da equipe. A equipe estava incomodada com o líder, pois não tomava uma atitude com relação aquele colaborador. Exatamente. Eles estavam se sentindo de uma certa forma discriminados ou estavam sobrecarregados de trabalho porque o rapaz, ao fazer isto, não estava dando conta, eles precisavam fazer também parte do trabalho dele, ou atrasava o trabalho dos outros em razão dessa forma dele se comportar. De certa forma, para eles, o líder estaria validando aquele comportamento. Exatamente. Então, assim, o conflito não era entre eles, mas o comportamento de um deles estava gerando uma animosidade com a liderança. A origem era com aquela pessoa, mas não diretamente com aquela pessoa. E às vezes, o meu papel fica um pouco... Tu deve viver isso também. Quando os líderes, as lideranças, chamam para fazer esse trabalho, querendo resolver o problema da equipe, a gente percebe que o ponto de eclosão do conflito é o próprio líder. Sim. E às vezes nem sempre eles aceitam isso bem. Sim. Então, como chegar e dizer... Sim, eu vou te dizer que eu mesmo, assim, quando eu sentei na cadeira do líder, a primeira impressão que a gente tem, não é nem impressão, né? Mas a percepção que a gente tem é que estou sentando na cadeira, vou lidar com todos igual, de uma forma igual, enfim, e da minha forma. Porque qual que era a minha compreensão? Por isso que eu até busquei o meu desenvolvimento, conhecer perfis, e aí foi o desafio que eu percebi o quanto que eu precisava conhecer o meu perfil, minha forma de liderar, e depois a dos outros. Por quê? Porque a nossa tendência natural é a gente conduzir as pessoas da nossa forma. E aí que é onde gera o conflito. Que aí começou, de fato, não tinha conflitos, mas tinham necessidades diferentes nas pessoas. E eu, na minha forma de liderar, na época, antes de ter esse conhecimento, eu liderava igual para todos. Só que eles já estavam me sinalizando, não, eu quero atenção, eu quero isso, eu quero aquilo.
né? Então, eu precisei também perceber a minha forma de liderança para me adaptar. Ela não é linear com todos os liderados. Mas era a forma que, até aquele momento, eu achava que todo mundo era igual. E aí, tu vai para uma formação, tu vai entender, como assim? As pessoas são diferentes? Elas são. Cada um com a sua história, cada um com o seu jeito, a sua forma. E quando a gente começa a entender ali, e às vezes é um detalhe, mas o fulano foi para lá e ele quer um aumento de salário. Eu preciso dar um aumento para ele ficar mais satisfeito. Será que realmente é o aumento que ele precisa? Será que daqui a pouco não é uma valorização? Como eu mesmo recebi a demanda na época de uma pessoa que me disse, mas tu não vai me agradecer? Para ela era mais importante. Ela já estava me dizendo, para mim é mais importante o agradecimento. Sim, se nós formos pensar, e hoje, quando eu falo em conflitos, falando das nossas necessidades, ao tentar entender como funcionavam os conflitos e ir para esse lado corporativo, eu comecei a buscar entender o que era o conflito. Perfeito. O que era o conflito, o que era o conflito, e a gente tinha muita ideia de confronto, e tudo mais, e eu tinha aquela visão do conflito que ia para o processo judicial, e eu comecei a entender. Eu comecei a juntar, e eu criei o meu próprio conceito de conflito, que é o que eu utilizo. Eu digo que conflito, isso, acho muito legal. Né, ele é um organismo vivo, que o conflito ele é um círculo vicioso de ação e reação, provocado pelos nossos sentimentos, quando, numa situação de divergência, nós percebemos que alguma das nossas necessidades está sendo violada ou ameaçada. Então, pode parecer algo assim extremamente complexo. Porque eu vou reagir mediante a minha necessidade que ela não está sendo atendida. Exatamente. Então, são os 3 pontos. Muito bom. Ação e reação, sentimento e necessidades. E quando eu entendo essa necessidade, as pessoas têm necessidades diferentes. Sim. Né? Só que assim, aí vem até a parte que eu trabalho, que é gerar essa consciência. Porque muitas dessas nossas necessidades, elas não estão no consciente, elas estão no inconsciente. O nosso inconsciente é 80% mais ou menos do nosso dia a dia. Então, a gente não tem essa consciência e vai agindo, reagindo automaticamente. Por isso que é importante o nosso trabalho, essa sinergia, porque, e a gente vem falando bastante aqui, né, Maurício, dessa importância de a gente estar entendendo a nós mesmos, entendendo as pessoas, porque eu preciso trazer isso para o meu consciente. Quanto mais eu torno isso consciente, mais gestão eu tenho e mais eu evito esse conflito. Porque eu entendo também muitas vezes essa minha necessidade talvez não seja do Maurício. Né? E entender nisso, bem assim, quando eu entendo que é meu, eu posso controlar. Perfeito. Porque quando é do outro, aí a gente vai entrar naquela história da autorresponsabilidade, né? Eu só controlo o que é meu. Eu não posso controlar o do outro. Então, esse vai ser o primeiro ponto para a gente fazer, né, este trabalho de gestão, de autogestão, de evitar este círculo vicioso de ação e reação, porque eu lembro, eu estava numa situação, era um planejamento sucessório, tinha ali a questão dos herdeiros discutindo, e o rapaz, o mais novo, ele discutia muito com o pai, e a discussão do pai, o pai já era um senhor de uma certa idade, bem avançada, né, e esse rapaz me disse assim, eu falei sobre como ele sempre atacava o pai, né? Aquela ideia de sempre dar a última palavra, de sempre ser o último, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A ideia, a gente tem que ser a última palavra, assim, que um falava. E eu disse, alguém tem que romper esse círculo de ação e reação. Aí ele me disse bem assim, quer dizer que eu tenho que ficar quieto para tudo que ele fala? Alguém tem que ter inteligência emocional para romper esse círculo de ação e reação. Talvez esse jovem ele tenha mais consciência e mais condições de fazer isso do que querer mudar um senhor de 80 e poucos anos. Exato, exatamente. Sabe? Que está naquele processo assim de passar a gestão da empresa para os filhos e como que vai ser este processo. Então, quem vai romper esse círculo? Essa é a questão que eu sempre digo. Quem vai ser o agente de mudança que vai romper esse círculo vicioso de ação e reação? E eu vou dizer que isso não é só nas empresas, é na nossa vida, porque isso aconteceu comigo até com minha relação familiar. Qual que era a minha tendência? Eu querer sempre que os meus pais mudassem. Não, eles têm que aproveitar, eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquela coisa, a projeção da minha necessidade neles. E quando eu busquei esse meu desenvolvimento,
eu sempre busquei muito conhecimento técnico, mas eu sempre fui bastante resistente até então, até alguns anos atrás, com essa parte mais comportamental, porque eu entendia que estava tudo certo, né? E é o que a maioria das pessoas a gente entende. Até e acho porque o problema é sempre o outro, né? Não sou eu, então. Exato. E aí eu entendi melhor os meus pais também. Eu entendi que eu não tenho gestão sobre as escolhas deles. Eu tenho que... É uma escolha, eu preciso respeitar. Não significa que eu deva concordar, mas sim respeitar. Aí, o que eu posso fazer? Eu fazer diferente. Eu não consigo mudar isso. Exatamente. E Vera, quais são, então, as estratégias mais eficazes para prevenir esses conflitos nas empresas? Tem estratégias? Boa. A melhor forma de prevenir os conflitos é preparando as pessoas para enfrentá-los. Os conflitos são naturais da nossa vida, da nossa dinâmica, do nosso dia a dia. Então, ter as pessoas preparadas é a melhor forma que a gente tem de evitar, como eu digo, que os conflitos escalem. Talvez a maior dificuldade que as empresas tenham seja de diagnosticar quando os conflitos surgem. Esse final de semana eu estava lendo um estudo, foi uma pesquisa da ABRH de São Paulo, eles têm um grupo de estudos sobre gestão de conflitos, e teve uma pesquisa que eles fizeram em 2019 e saiu em 2022, eu acredito que em razão da pandemia. E eles disseram a dificuldade que eles tinham de obter os números, porque as empresas não têm essa compreensão. Quando eu trabalho dentro daquela escalada do conflito, eu trabalho um modelo de escalada de conflito, onde mostra que o conflito surge de um pequeno momento de tensão. E as pessoas não têm essa compreensão que ele é tão sutil. Ele tá nas pequenas coisas. Ele tá no reclamar que o ar-condicionado tá muito gelado. Daí eu venho do almoço e reclamo que o ar-condicionado tá muito gelado. Amanhã, eterno ar-condicionado. E eu vejo assim, ele sempre deixa o ar-condicionado muito gelado. Eu passo muito frio. Aí eu discuto e ela diz assim, coloca um casaco, traz um casaco. E na semana seguinte é a mesma coisa. E quando eu percebo, a minha relação com ela já está desgastada por causa do ar-condicionado. E eu me perco nisto e ele começa a se tornar uma pessoa ruim para mim, uma péssima profissional. Mas por quê? Porque a minha relação ficou desgastada por causa de uma discussão Conta de um ponto, né? Eu sempre falo até para os alunos, eu tenho um exercício que eu até passo em aula, assim, ó, analise uma pessoa, acompanhe ela, mas faça um exercício. Hoje eu vou olhar apenas para os pontos positivos da Vera e apenas para as coisas positivas do Maurício. Porque é justamente isso. Às vezes a gente pega lá naquele detalhe do detalhe e a gente anula tudo o que a pessoa faz de bom. Aquela história, né? O fulano sempre chega atrasado. Será que ele sempre chega atrasado? E as coisas boas que ele faz? Aí eu anulo isso tudo. E aí a gente vai começa a gerar... Porque às vezes eu também não faço exercício. E quando eu falo eu me incluo também nisso. Porque é do ser humano. Só que o quanto é importante a gente estar analisando, e até eu trouxe aqui o livro da escutativa, que eu também trabalho em aula, a questão da importância da escutativa, né? Porque é nesses detalhes, e claro, dependendo do perfil, algumas pessoas têm mais habilidade natural, não que as outras não possam desenvolver, nada disso, tudo é desenvolvido. Até mesmo ali a gestão de conflitos, tudo se desenvolve, né? São habilidades, são treináveis. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Mas, seguindo nisso, como o Maurício falou, é preparar as pessoas, elas terem essa consciência que isso são situações que vão gerar conflitos. É discussão, é o bate-boca. Então, os conflitos, eles se tornam grandes, poucos conflitos começam grandes. Eles se tornam grandes e nós não percebemos. As empresas não percebem esta evolução do conflito. Elas não conseguem ter essa consciência que esses detalhes sutis do nosso dia a dia podem se tornar incontroláveis. Então, eu diria, por isso que eu falo, a melhor forma é preparando as pessoas para enfrentá-los, para não deixar que esses conflitos escalem. E dessa preparação vai ter uma conscientização, né, do que é o conflito, como ele escala, como eu digo, ter uma conscientização da escalada do conflito. Né? Eu trabalho com um padrão de escalada de conflito que envolve 9... Isso é muito legal. É legal, né? Que envolve 9 degraus, né? E a partir desses 9 degraus eu trago 3 formas de tratamento. Então, como explorar e identificar, né, em que grau, em que ponto esse conflito está, e a partir dele, tendo essa compreensão do ponto do conflito, aí vai se trabalhar. Como que é o conflito? Conflito
é a ausência de necessidades, é os nossos sentimentos e necessidades. Então, como identificar esses sentimentos e necessidades? Só existe uma forma. Através da comunicação. Exato. Então, eu compreendo o conflito, eu ia te fazer uma pergunta nessa linha, agora tu já trouxe a resposta. Que tem necessidades não atendidas, sentimentos, mas como que eu vou desenvolver isso? Eu preciso me comunicar. E as pessoas não sabem mais se comunicar. Quando eu falo de comunicação, eu falo da via dupla, de mão dupla. É escuta e fala. As pessoas não sabem mais se comunicar. Sim. E às vezes é mais fácil eu comunicar pro coleguinha que eu não gostei. O Maurício me deu um feedback. Eu vou lá e falo pra ver. E não gostei do feedback que o Maurício me deu. Ai, tu acredita que ele me falou isso? Mas quem precisa saber que eu não gostei? É a Veri ou é o próprio Maurício? Maurício, vamos conversar? Você me falou isso. Eu me senti assim. Eu tive até duas situações de pessoas do meu convívio, que um dia a pessoa chegou para mim, ela disse, Irene, eu tô bem chateado porque eu recebi um feedback, o meu gestor me falou que eu chego atrasado e ele não considerou que eu trabalho até mais tarde, que eu tô assim, que eu tô sobrecarregado, que eu tô fazendo isso. E aí eu olhei para ele e disse, tu conversou com o teu gestor sobre isso? Ai, como é que eu vou falar para ele? Eu disse, falando? Porque se você não falar para ele, como é que você vai dar oportunidade para ele perceber ou para daqui a pouco ele se explicar também mediante disso? Porque às vezes ele nem vai conversar, porque é até uma mentira isso. Exato. Porque na cabeça dele ele criou uma história que ele tá trabalhando muito e tá sendo totalmente improdutivo. Então ele não quer vir conversar por conta disso, porque ele é uma mentira. Mas no fim, inconscientemente, ele sabe que ele não pode conversar sobre isso. Então assim, como líder de uma empresa aqui, eu sempre fui muito bonzinho. E eu acabei quebrando muitas vezes por causa disso aí. Até entender que, não, ser bonzinho ferra tudo. Tem que ser bom. Bonzinho nunca mais. É o equilíbrio, né? Entendeu? A gente pode ser um líder legal, mas tem que ser um líder legal até aquele limite, né? No fundo, o líder mesmo, ele é totalmente incompreendido. Né? As pessoas não fazem questão de entender o líder. Então, como a Veri está trazendo, a única forma de facilitar isso é a comunicação. E a continuidade, a constância dessa comunicação, né? Porque, de novo, é um cargo muito pesado. Sim. É sozinho o líder, sabe? Nossa, isso eu vivi isso na pele, assim, tipo, eu era da galera, sentei na cadeira do líder, tipo, cadê as pessoas para almoçar comigo? Cadê eu? Como assim, gente? É um mundo, porque, mas eu acredito que seja até um pouco inconsciente das pessoas. Agora é meu gestor, então eu não posso. Eu não sei se eu vou estar talhando aqui, eu tô muito motivado em fazer uma pergunta pra Não, vai lá, explora assim, ele. Trabalho com pessoas há mais de 10 anos, né, como gestor. E eu vejo uma questão nessa geração que é o seguinte, a pessoa ela se ferra na vida pessoal dela, ela não tem uma qualidade de vida por conta dela, a culpa toda dela. Não faz um esporte, não pega um livro pra ler. Desculpa, perdão a palavra, tá fudido. Família, só quer fazer fofoca. No celular, só quer TikTok. Final de semana todo é jogado fora. Aí chega na segunda-feira, vai trabalhar. Nossa, minha vida é muito ruim. Quem é que é o culpado da vida desse cara? Sou eu. Acredita? É o patrão. Eu não fico legal em ter o cargo de patrão. A vida me colocou nessa condição. Mas eu sou o culpado da vida de muita gente. Graças a Deus, hoje eu tenho uma empresa muito boa, que as pessoas reverberam muito bem, tem uma frequência boa, mas penei para chegar nesse ponto, sabe? Mas como eu vivi muito isso, né, e tive muita marca por causa disso, eu quero saber de ti que lida com pessoas. É normal hoje essa falta de responsabilidade? Eu não gosto de dizer que nada é normal, certo ou incerto. Uma coisa que eu aprendi com a mediação é não julgar como as pessoas vivem e sim decidir quem eu quero do meu lado. Eu entendo que aquilo é do outro, aquilo não me pertence. A frase que nós mais utilizamos, eu lembro, foi a Manuela Malman, a minha supervisora, que disse essa frase. Isso não me pertence, não tomar para mim o que é do outro. Muitas pessoas ficam incomodadas pela forma como as outras pessoas vivem. E bem nisso, nessa tua linha. Eu sou aquela que acorda às 6 da manhã para correr, que faço e aconteça, busco sempre meu desenvolvimento pessoal, estou. E pode ser que tenham pessoas do meu lado que não estão vibrando nessa mesma sintonia. Quem eu quero? Não me cabe julgar e sofrer pelo outro. Aí nós vamos cair na autorresponsabilidade. Quando eu falo em autorresponsabilidade, eu gosto de dizer o seguinte, o que é autorresponsabilidade? É eu entender que as minhas ações
ou omissões contribuem para eu ser como eu sou, para eu estar onde eu estou. Como que eu analiso a autorresponsabilidade? Ela foi cunhada no Brasil pelo Paulo Vieira, mas eu prefiro trazer os fundamentos da filosofia estoica para a gente entender a autorresponsabilidade a partir da compreensão que eu não tenho controle sobre o mundo, eu não tenho controle sobre tudo. Cabe a mim focar as minhas energias nas coisas que eu posso controlar. Eu não posso controlar como o outro vai viver. Eu posso controlar como eu vou reagir à maneira do outro viver. Então, eu decidi viver a apatia. Que é o que aconteceu não comigo sofrer com com o outro. Agora, eu quero conviver com esta pessoa, aí vai naquilo que a gente falou lá no início, sobre o líder ter que decidir. Eu quero essa pessoa no meu time? Aí, eu quero essa pessoa trabalhando comigo, pelo que tu me falaste, pelo que tu relatou, tu já viveu isso hoje tu tem uma equipe muito boa. Tu conseguiste, a meu ver, pelo menos pela tua narrativa, superar estes problemas do passado, não ter mais hoje pessoas que tenham esta condução de vida que não se alinha com a tua. Consequentemente, tu afastou da tua convivência pessoas que têm o potencial de gerar conflitos. Por não atenderem às tuas necessidades. E mas aí pode ser... Desculpa ali. Não. O que a pessoa faz na vida pessoal dela, tudo ok. Acontece que às vezes o pessoal vem pro profissional. Não tem como não misturar mais, né? Essa coisa do... vivemos a vida, mas eu saio... é isso que eu digo. Mas isso contribui? Essa maneira dela se contribui para a atuação dela profissional ou não contribui? Perfeito. Vamos parar de falar de culpa. Ela é a culpada da vida, ela é culpada pela vida. Quando a gente fala em culpa, a gente não consegue mudar. A culpa nos leva ao vitimismo. Quando eu entendo de contribuição, eu entendo que eu sou responsável. Eu só posso mudar aquilo que eu contribuí. Perfeito. Então, se essa pessoa atrás, bom, me cabe julgar. Simples. Eu aprendi a desenvolver a plenitude a partir dessa compreensão. Que aí vem a base da nossa empatia. Empatia está na arte de não julgar. Quando eu julgo, eu não consigo ser empático. Se eu estou julgando, eu não estou sendo empático. Eu consigo ter uma convivência com alguém pela qual eu não tenho empatia? Cabe ao líder decidir se ele vai querer ter essa pessoa no seu time ou não. Perfeito. E aí tem um outro ponto que é bem importante, que eu acredito que é também fator de conflito, é quando dá choques de valores. É um exercício que a gente precisa fazer também, porque os meus valores são diferentes do Maurício, são diferentes da Veri. Mas até onde isso vai? Isso interfere na nossa relação. Se eu consigo separar valores pessoais, consigo ter uma convivência harmônica, isso não rompe, não atinge, não influencia nas minhas necessidades. Ok, mas nem todo mundo. Isso. Aí vai aquela história que nós já falamos sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional em primeiro lugar. Se eu não consigo desenvolver essa inteligência emocional para ter do meu lado, trabalhando, pessoas que têm valores diferentes do meu, se eu não consigo, então eu não posso mudar o outro. E aí, eu uso sempre um exemplo, assim, né? Se eu tenho um valor, por exemplo, trabalho, e o valor do Maurício é família, e daqui a pouco eu preciso fazer um trabalho no final de semana, enfim, eu preciso da equipe. E aí é aniversário do filho do Maurício. O Maurício tem um valor importante que é família. É o aniversário do meu filho também. Mas para mim, meu valor é trabalho. Primeiro, não é que não seja família, mas a minha escala de valores, o trabalho está à frente. Eu vou dizer, não, para mim tá tudo bem trabalhar final de semana. Só que daí eu vou lá e digo, Maurício, eu preciso que tu trabalhe. Ele vai dizer, não, mas eu tenho uma... besteira isso aí. Depois tu vai lá e fala com ele, depois tal coisa. Por quê? Porque eu vou julgar perante os meus valores. E eu não compreendo, às vezes, que o valor dele é família. E aí vai dar o conflito. Sempre, porque eu entendo que a minha necessidade de estar aqui trabalhando para fazer determinadas coisas está sendo violado. Mas aí a gente vai cair naquilo de novo. Não vai existir esta mudança se não for interno. E se eu não tiver a compreensão que as pessoas são diferentes de mim. Desculpa, se o líder não consegue, você vai voltar lá pro banco, vai voltar a estudar. Porque assim, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Né? Ou muitas vezes quando nós pegamos pessoas que são donas do negócio, tá? Eu peguei isso faz nós, né, no caso, somos donas. Tá? Não, eu peguei isso faz pouco tempo, foi muito semelhante, tá? Era uma clínica, tá? Uma clínica médica, e eles fizeram umas férias coletivas ali do Natal e Ano Novo. E o gestor entregou uma série de demandas para uma das funcionárias fazer durante as férias.
E ela disse que não ia fazer, que ela ia estar de férias. Legal. E ele me assim, tu tá tendo a possibilidade de crescer, coisa e tal. E ela disse, eu não vou fazer. Porque eu estou nas minhas férias, eu quero curtir as férias com a minha família, com meu filho, com meu marido. E ele ficou extremamente incomodado porque ele via nela um baita potencial e ela não queria esse... Será que ele consegue, e nós conseguimos entender que talvez as pessoas não queiram as mesmas coisas do que nós? Sim. Nós falamos às vezes que são talentos desperdiçados, mas para aquela pessoa tá tudo bem. Quem sou eu para julgar o que é bom pro outro? Eu sou, como a gente fala, eu sou a gente não sabe às vezes julgar para nós mesmos. Será que eu vivo uma vida, será que eu sou eu tenho uma vida tão exemplar para que eu querer que as pessoas me sigam? Eu acho que, assim, nós estamos, assim, ó, vivendo num momento, as pessoas estão tão egocentradas que elas não conseguem entender que existe uma vida que é diferente da delas. E o pior, as pessoas ficam incomodadas com a maneira dos outros viverem, gente. Que isso? E aí a gente pode ir além, né? A gente vai numa viés hoje de influenciadores, de várias coisas, que as pessoas, elas perderam muito a sua essência. Por quê? Porque eu preciso usar o produto do fulano X, eu preciso ter tal coisa, eu preciso ter aquela aparência assim, assado. E aí, o quanto a gente está perdendo, se afastando cada vez mais de nós mesmos. E aí, como é que a gente vai querer que o outro nos siga, se nem a gente tem consciência, muitas vezes, de quem nós somos e quem nós queremos. Porque a gente está muitas vezes, se moldando ao outro, a alguém que... Por isso que eu, de certa forma, me preocupa muito esse meio de quantas pessoas estão querendo e quantas pessoas são influenciadoras. Se você olhar no Instagram, tem pessoas assim, às vezes, que eu olho aleatórias, 2 milhões, 3 milhões, e eu, caramba, como assim? Sabe? 5 milhões de seguidores. E aí eu paro e penso, tá, mas se ela tá com essa quantidade é porque existem pessoas que estão acompanhando. E por que elas estão acompanhando? E o que ela entrega de legal? Agora você vai ver uma pessoa que é uma influenciadora que traz ali um assunto de transformação, de conhecimento, enfim, algo nesse sentido, ela não tem a mesma relevância. Por quê? Cada um quer consumir coisas diferentes. No momento que eu aprendi a essência da empatia, a essência de nós entendermos que as pessoas não querem a mesma coisa para nós, gente, é libertador. Uma vez me disseram, mais de uma vez me disseram, Peri, tu não te importa com as coisas? Não é que eu não me importo, não me cabe. Não faz parte de mim. Depois que isso, sabe, eu atingi, eu digo, um nível de felicidade, assim, olha assim, o que eu posso querer? Eu vou dizer aqui, tu trouxe aqui o livro, assim, a minha transformação de vida foi esse livro, assim, tá? Eu sou, vou mostrar aqui, fã da comunicação não violenta, mas não pela comunicação. Aí vai muito mais a fundo a gente entender a base, a essência da CNV. Eu tenho a essência da CNV como minha filosofia de vida. Ela tá baseada de nós. Isso aí vai lá pra gestão de conflitos. A gente não tá fugindo do assunto, não pensem nisso. Sim. Ela tá na base da gente olhar sem julgamentos, conseguir diagnosticar situações sem julgar, sem atribuir valor, sem acusar, certo? Ela está na capacidade de eu entender o que eu sinto nesta situação e ninguém é culpado, Maurício não é culpado, Eliane é culpado. A partir do que eu sinto, eu entender o que eu necessito para minha vida e... Claro, quando nós falamos em comunicação, ele fala de nós fazermos um pedido, mas eu digo de eu fazer para mim mesma, de eu disser para mim mesma. Como eu vou reagir com relação a isso? Isso aí não é essência? Qual é a essência disso aqui? Qual é o alicerce da comunicação não violenta? É a autorresponsabilidade. Quando eu entendo o que cabe, o que é meu e o que não é meu. E como é que você define a autorresponsabilidade? Eu entendo nós termos a compreensão que as nossas ações e omissões, contribuem para eu estar onde eu estou, para eu ser quem eu sou. Isso que eu considero a autorresponsabilidade. E diferente daqueles passos todos que o Paulo Vieira traz, que eu trago a essência, né, a base do pensamento estoico para ter essa compreensão da filosofia estoica, porque a filosofia, diferente do que as pessoas falam, a filosofia não nos ensina a pensar, ela nos ensina a viver, a como nos comportar em sociedade. É para isso que a filosofia serve.
Temos um parceiro, Vinícius, que ele gosta bastante dessa, me comentou, né? Então é esta base que eu tenho. Então, quando eu tenho consciência que eu não controlo tudo no mundo e que existem poucas coisas que eu tenho controle, e eu coloco a minha energia nas coisas que eu tenho controle, eu estou sendo autorresponsável. Quando eu coloco a minha energia nas coisas que eu não tenho controle, eu não estou sendo autorresponsável, porque não cabe a mim. E é perguntar para si mesmo o que é meu e o que é do outro, né? Exatamente. Porque o que é do outro não controla. E sabe que eu até tive um conflito que eu passei há pouco tempo agora, e o quanto é legal e é importante quando a gente tem consciência de quem a gente é, a gente tem propriedade. Por quê? Porque a gente vai avaliar o outro com base nas nossas necessidades, na nossa forma, né? E eu tive um conflito que a pessoa me disse, não, porque você acha que eu sou assim, 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 assim e tal coisa. E eu disse, meu Deus, como assim, né? E aí a pessoa veio e falando, não, porque tu é assim, porque tu é assado. Eu disse, cara, eu tenho consciência de quem eu sou. O que você pensa, o que você avalia, eu não vou pegar para mim. Porque eu disse, são formas, são interpretações. Você está interpretando com base numa pontinha em algo que para aquela pessoa, com base na história dela, de vida, ela gerou as suas interpretações e tá tudo certo. Mas é isso que tu traz, do quanto é libertador, porque quando vem alguém, se tu não tem essa consciência, se tu não tem propriedade, tu se coloca em dúvida. Meu Deus, será que ela tá falando isso? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou tal coisa? Será? E agora, quando tu tem propriedade, tu diz, não, essa é a tua forma de pensar. Eu sei quem eu sou de fato. Eu tenho essa propriedade. E aí, o conflito, ele se elimina, porque quando tu não sabe, alimenta. Tu vai... exatamente, tu não alimenta. Exatamente. Eu só falar disso, mas não falar disso, que a gente tá querendo ou não falar de conflito, você fala de relacionamentos, de convivência humana, só que eu acho que a gente tem que cuidar para nós não entrarmos numa seara que está sendo que eu tenho percebido bem delicada, principalmente agora com essas novas gerações e com o retorno do presencial, assim, do online para o presencial, esses atritos, as pessoas estão perdendo a capacidade de se relacionar. Estão. E ontem eu estava conversando com uns amigos meus e foi essa percepção mesmo. As pessoas estão perdendo a capacidade de se relacionar. Elas estão abraçando, sabe, uma bandeira de que eu sou o suficiente em mim mesmo, eu não preciso dos outros, e elas simplesmente perderam a capacidade de serem seres sociais. Né? E muitas vezes nesse sentido, assim, quem eu sou? Eu não tenho que mudar para agradar o outro, eu não tenho que mudar para agradar ninguém. Mas eu digo o seguinte, se duas pessoas que não se conhecem falam a mesma coisa de ti, tem que parar e pensar, opa, mas eu não vou mudar para agradar a Eli, para agradar o Maurício. Isso. Eu vou mudar porque eu percebi que a maneira como eu me comporto, eu vivo, atinge as pessoas de determinada forma. E eu não quero mais atingir as pessoas dessa maneira. Não vou mudar por ti ou por ele. Eu vou mudar por mim, porque eu quero me relacionar melhor com as pessoas. Perfeito. Então, acho que é importante a gente ter um pouquinho essa consciência e não ficar tão cego. Às vezes a gente se abraça numa bandeira, a gente defende uma bandeira, a gente abraça essa bandeira, a gente fica cego pro mundo. E as pessoas estão muito nisso. Outro dia, agora, foi esse final de semana, eu vi assim uma pessoa postou uma foto no Instagram, uma taça de vinho, Netflix no fundo, e a legenda assim, você escolhe se é solidão ou solitude. As pessoas estão abraçando tanto isso de que eu posso, em mim mesmo, que eu não preciso de mais ninguém, que elas não conseguem mais viver em sociedade. A mínima coisa que aconteça de diferente é motivo para eu não querer mais conviver com pessoas, para eu querer me isolar. Então, acho que é um cuidado... E a empatia cada vez mais está indo pro... Perdão da palavra, pro ralo, né? Aí tu falou um ponto. Quando eu dou um dos meus cursos que eu dou aula, ali que eu vou dar um módulo de empatia, eu dou várias formas para pessoas desenvolverem empatia, e uma delas, ir em lugares que te são desconfortáveis, conviver com pessoas que te são desconfortáveis, para tu entender como essa pessoa vive. Se empatia é tu te conectar emocionalmente com outras pessoas, tu precisa sentir a emoção das outras pessoas. Então, como fazer isso tu ficar no mesmo lugar, sozinho, isolado do mundo? Tu não vai conseguir desenvolver neurônios espelho para tu ter
ali os neurônios espelham, fazer esse trabalho, tu precisa ter outra pessoa no teu lado, na tua frente. E tu não vai fazer isso em casa, assistindo sozinho Netflix. Exato. Mas as pessoas não estão dispostas. Nós vivemos isso assim, eu não tenho que estar em lugares que me são desconfortáveis, eu não preciso conviver com pessoas com quem eu não me sinto bem. Ok, eu entendo, mas estamos levando isso a um extremo tão grande. Sim, tá virando uma regra. Tá virando uma regra e as pessoas não estão fazendo o mínimo esforço para se relacionar. Então eu vejo assim, agora, principalmente esse pessoal que está vindo, estão saindo lá do home office, estão indo para trabalhos presenciais, a gente tem sentido bastante, daí dá os atritos, dá os conflitos, porque as pessoas não sabem conviver em sociedade. Elas estão perdendo esta capacidade. É o meu, né? O meu. E isso estamos aqui num ambiente em que nós somos 3 membros BNI. 3, porque tivemos já, estamos bem encaminhados, isso aí. né? Vai ser nosso colega? Vai ser nosso quinto? Vai do Mauá. Mas, assim, o quanto também esses grupos, ele nos condiciona, né? A lidar com pessoas diferentes, a gerir também conflitos, porque você está num ambiente que você conheceu pessoas ontem e você não sabe daquela pessoa. Mas isso nos condiciona a estar convivendo e estar se relacionando. E eu vejo que esses ambientes são... É tu sair da tua zona de conforto. É como a Veri falou, né, muito bem, né? Tipo, essa troca que ela trouxe aqui agora, porque é uma realidade, né? Esse negócio de solitude, solidão, e tá todo mundo curtindo essa brisa. Só que acontece que a vida só acontece para quem se movimenta, né? E fazer parte de entrar em novos nichos é o que te faz crescer. Então a vida não vai acontecer para quem não se movimenta. Às vezes a pessoa quer se enganar, Deus vai me ajudar. Deus já tá te ajudando com uma vida, né? E é isso, eu acho que primeiro que uma vez ele falou, cara, é frequentar novos ambientes. Novos ambientes, tu vai conhecer novas pessoas, como eu entrando no BNI, novas pessoas, como conhecendo a Veri, eu vou ter novas ideias. Exato. Com essas novas ideias que ela tá trazendo, inclusive aqui, eu vou ter novas ações, e essas ações vão me transformar em resultado. Perfeito. Eu acho que o Papo de Líder só existe por conta dessa conexão, que eu conheci a Silvia no BNI, a Silvia me apresentou a fórmula, a gente veio pra cá, fizemos o trabalho, então assim, se não existisse se eu estivesse ainda condicionada lá no meu cantinho, lá no meu escritório, tá bem, como diz o Cássio sempre, né, tá quentinho, tá confortável, eu não estaria nesse movimento. Eu não estaria aqui com vocês, com certeza. Então, o quanto é importante a gente estar em movimento, e isso faz parte também da nossa autorresponsabilidade. Que história eu tô construindo para minha vida? Porque é muito fácil depois mas é porque eu, né, não tive sorte, a tal da sorte, mas eu construí a minha sorte. Exatamente. O que eu faço? Me afasta ou me aproxima do que eu quero? Exato. Ficar sentado no conforto, no quentinho do home office, do meu escritório, me afasta ou me aproxima dos meus resultados? Do que eu pretendo para mim? Eu dei um período mentoria para mediadores judiciais. Então, os mediadores fazem as mediações no judiciário e alguns começaram a ver esse meu movimento de fazer mediações extrajudiciais e queriam fazer esse trabalho, como eu faço. E eu comecei a fazer mentorias. E com 2 meninas, mais ou menos no mesmo período. E ambas entenderam que elas não queriam atuar no privado. Porque no judiciário, tu tá vinculado a um Sejus com fórum, ali e tu recebe as mediações para tu ir fazendo. Ponto, tu faz tua mediação e acaba. E elas perceberam que para fazer esse movimento de atuar na iniciativa privada, tu ia ter que circular, tu ia ter que conhecer pessoas, tu ia ter que criar uma rede de conexões. Isso dá trabalho? Isso te tira do quentinho. Sim. E elas chegaram e elas estavam ali meio que sofrendo, uma delas principalmente meio que sofrendo assim, tu não tem que querer isso. Entende qual é a tua necessidade. O que tu faz te basta? Ok? Agora, se o que tu tá fazendo tá desconfortável, não tá bom, tu precisa, então talvez tu tenha que fazer esse esforço e sair dali. Dói? Exato. Claro que dói. Quem que diz que é fácil? Sim. E dependendo do perfil da pessoa, as predominâncias, histórias de vida, vai doer mais, vai doer menos. A questão é, onde tu quer chegar? É a maneira como tu tá te comportando, te aproxima ou te afasta de onde tu quer? Isso e principalmente quando a gente fala em relacionamentos. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Nós precisamos aprender a conviver com o que é diferente. Com quem é diferente de nós.
Como que eu faço isso? E principalmente isso, eu digo, é a reação. Aí tu entrar como eu digo, no nível de plenitude de... Ok, tudo bem, sorri e a vida segue. Ah, mas... escolher as batalhas, as lutas que tu quer enfrentar. Exatamente. Fazer essas escolhas, né? Vamos lá, gente, 10 minutos, já se passaram 50 minutos. É muito rápido, né? Eu te falei, quando tu me mandou a mensagem, eu te falei que precisaríamos de 3 dias de podcast para abordar tudo aquilo que tu... A gente, de repente, a gente vai gravando e depois só faz os cortes. Vamos seguir aqui. E Veri, o que tu acredita que seja importante um líder, gestor, que tem uma gestão de equipes? Quais as ações fundamentais, as mínimas, eu diria, nem fundamentais, mas as mínimas para ele evitar, não é que não vá ter conflitos, mas o que é importante ele considerar para evitar ao máximo esses conflitos? Pela tua percepção, nos trabalhos que tu faz, assim, que tu tem visto. Vou falar uma coisa que está em falta no mundo. Tempo. As pessoas não têm mais tempo para se relacionar e tratar com as pessoas. Isso é a gente vê muito pela escuta. Todo mundo ouve áudio em velocidade 2. Ninguém tem mais tempo para... Então, quanto que nós temos? Acho que a primeira coisa é ter... De qualquer projeto, a gente precisa ter 2 coisas. Hoje de manhã eu falei isso com o meu treinador. Qualquer novo projeto precisa estar disposto e estar disponível. Tu pode até ter boa vontade, mas talvez tu esteja num momento de vida que isso não é possível. Então, tu não está disponível. Reveja bem se tu tem como implementar teu projeto. As tuas prioridades. As tuas prioridades. E se tu tem a disponibilidade, ou se a tua atividade faz tu ter que ter disponibilidade para isso. Tem que ver o quanto tu tá disposto para te relacionar com essas pessoas. Ser líder não é atingir resultado, não é sobre pessoas, é sobre performance. Eu falei um tempo atrás com um gerente de projetos, ele é da área de TI, e conversando com ele, daí ele concluiu o seguinte, eu falando sobre gestão de conflitos, ele assim... Eu concluí que eu gerencio pessoas para entregar um produto no final. É isso que ele faz, é isso que o gestor de projeto faz. Não é o projeto em si, mas as pessoas com quem eles têm que trabalhar. Isso é gerenciar conflitos. Então, eu diria que a primeira coisa é ter essa percepção, ter esse tempo, essa disponibilidade. De focar em pessoas realmente. De focar em pessoas. E a base, para mim, é empatia e comunicação. E ela é ela se retroalimenta. Nós precisamos ter este trabalho de empatia, e a empatia de entender que é do outro e não é meu. De entender, de não julgar o outro por ele ser quem ele é. A gente começa por aí. E se eu estou julgando, eu não estou sendo empático. E se eu estou julgando, eu tenho que rever se eu estou conseguindo ter consciência de quem eu sou. Aí a Eliane vai entrar com mais profundidade de nós entendermos quem somos, os nossos perfis. Exato. A gente até, eu compartilho sempre um livro, não tá aqui, né, mas tá, que é O Poder de Delegar, o Maurício já leu também, e ele trata bastante dessa questão da comunicação, como é que eu delego, como é que eu comunico para alguém, eu preciso que a Veri faça determinada atividade. Beleza, eu tenho uma forma de comunicação. Talvez a minha forma não seja a mesma forma que a Veri tem de captar informação. E às vezes eu esqueço de pequenos detalhes da minha comunicação, como, por exemplo, definir um prazo, como as expectativas, enfim, né? E aí eu simplesmente delego a atividade e depois vem um resultado diferente. Aí já temos um conflito, né? Por quê? Porque daqui a pouco eu não fui claro. Então, esse livro é muito bom também, eu não estou com ele aqui, mas é O Poder de Delegar. Para os líderes, de forma geral, né, ele é muito bom, porque ele trata... o Maurício leu recentemente. As meninas também já leram aqui da Fórmula, até elas comentaram semana passada, nossa, a gente percebe às vezes que coisas que a gente criou expectativa, mas a gente não comunicou. E o quanto é importante. Às vezes é o detalhe. Mas o óbvio precisa ser dito, sim. Porque para mim é óbvio. Eu não sei o que o Maurício faz. Se eu for lidar com... nem mexer, não sei nem ligar as câmeras. O Maurício sabe. Ele vai ter que me dizer o óbvio. Que talvez é esse botãozinho aqui, Eliane. Tu tem que apertar. É óbvio para ele, mas não é para mim. Né? Então é tão imenso essa questão dos conflitos, mas quando a gente vai gerando essa consciência, entendendo de fato que cada um de nós tem uma história de vida, que nós temos marcas diferentes, nós temos coisas diferentes, a gente vai
gerando cada vez mais empatia. É do ser humano, gente, julgar, natural, a gente vai julgar. Mas quando a gente gera essa consciência, a gente reduz muito mais o julgamento. Exatamente. Então olha pra pessoa e diz, caramba, peraí, né? Mas eu não sei a história dela, por que ela tá reagindo assim? E por isso eu vejo das especificidades de se dizer o óbvio. Quando a gente ter no nosso diálogo, na nossa estrutura até de frases, eu vou falar, vou ser bem técnica, é técnica isso. Usar menos adjetivos e mais descrições. Eu consigo ter muito mais específico, né? Quando eu descrevo mais o que eu quero, ao invés de dizer, eu vou pegar e eu vou dizer pro Maurício, Maurício, traz um almoço pra mim, mas eu quero um almoço bem bom. E o que é um almoço bem bom pra ti e pra ele? É diferente. Então, a gente pensa assim, qualquer entrega que a gente vai fazer assim, descrever mais de forma minuciosa o que eu quero, como eu quero. Sabe? Então, são esses detalhes, e aí eu falo assim, a gente fala de comportamento humano, mas a gente tá falando de técnica, que é algo que é perfeitamente factível de ser feito, assim, é uma estrutura frasal, assim, coloque mais descrições, mais substantivos em vez de adjetivos na tua frase. Maurício, traga pra mim um Mac, que pra mim é um almoço bom. Mas qual Mac? São vários. Pode ser mais específico, eu quero o número tal. Isso, pronto. Perfeito, aí perfeito, legal. Evitamos desentendimentos, que são o principal ponto de tensões, atritos e conflitos. Perfeito. Comunicação. Veri, a gente tá quase fechando 1 hora e eu gostaria que tu falasse um pouco do teu trabalho, da tua atuação, quais as frentes dos teus serviços. Bom, eu atuo hoje dentro do Instituto Juriti com gestão e solução de conflitos, seja apenas o trabalho como mediadora para ser uma facilitadora de comunicação, para tentar chegar a um entendimento, uma negociação, ou este trabalho de desenvolvimento de pessoas para gerirem os conflitos. Como eu disse no início, a melhor forma de prevenir e tratar conflitos, eu gosto de usar a expressão tratar conflitos, que eu acho que a gente resolve, a gente vai lá na raiz do problema, né? É como uma doença, é tratar a doença, não apenas os sintomas. Então, preparar as pessoas e as equipes para tratarem esses conflitos, tendo consciência do conflito, desenvolvendo as skills necessárias, né? Técnicas de negociação são bastante importantes. Então, hoje, o meu trabalho ele é bem direcionado nessa área. Que bacana, show. E aí você tem as formações também, né? Temos as formações, as cursos, mentorias individuais ou com pequenos grupos, normalmente lideranças, né? Ou trabalhos mais abertos, muitas vezes palestras para a gente conseguir conscientizar o máximo de pessoas possíveis, cursos, treinamentos, day trading, coisas assim. Legal, legal. Maurício. Nossa, foi uma aula, né? A gente deveria pagar para ver. É verdade. O que a gente aprendeu aqui, né? E eu tô muito feliz com esse podcast aqui. Acho que dá pra gente ver, rever e anotar, né? Sim, eu não trouxe nem meu caderninho aqui pra anotar. Com certeza. Eu tava bem ansiosa porque eu sabia que ia sair muita informação legal, bacana e importantíssimas pra gente cada vez mais sensibilizar os nossos líderes, principalmente líderes, claro, como eu falo sempre, todos nós somos líderes, mas líderes com gestão principalmente, né? Que estão aí coordenando, liderando pessoas, enfim. E às vezes como a gente falou, às vezes é o detalhezinho que a gente pode evitar. Um desconforto, enfim. Então a Veri é a nossa especialista aí na mediação, mas a gente quer o quê, né, Veri? A gente não quer chegar lá no final, a gente quer trabalhar a antecipação, a prevenção. Alguma consideração mais, Maurício? Ou várias reflexões, assim como várias reflexões, mas já dá para marcar outro, né? Com certeza. 1 hora é pouco. Exato, tem muito Vamos fazer, assunto. Eu falei, vamos falar só de CNV, só de comunicação não violenta. Não violenta. Vai dar um podcast muito bacana também. Precisamos de uns 3 dias também para falar sobre isso. Veri, e para encerrar, assim, qual uma mensagem final que tu deixa para as pessoas, assim, que é do teu coração mesmo, assim, bom, acessa aí Primeiro eu quero agradecer, né, por esse momento, essa oportunidade, por essa confiança e vir falar desse tema que me é tão caro, que a gente pode passar horas falando, que eu posso dizer para as pessoas, não tenham medo de pessoas, né? Se relacionem, conversem, vamos romper esse movimento que nós estamos tendo de nos afastar de pessoas, nós precisamos voltar a aprender.
a nos relacionar, e quando a gente vai falar, a gente estava aqui no Papo de Líder falando de liderança, mas isso serve para tudo, né, pra gente conviver com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Então, se esforcem, né, deem aquele cuidado a mais nos relacionamentos de vocês. Eu acho que é o primeiro ponto. Que bacana. Foi uma honra estar aqui com vocês, com a Vera e com o Maurício. O Maurício, como falei, que é o meu professor de podcast, um grande patrocinador. Meu primeiro podcast aí. hoje. Ah, é verdade. Que legal. Hoje. Que venham novos e muito mais. Gostei disso aqui. É legal, né? É bacana. É muito legal. Sou suspeita porque eu também. Ontem mesmo eu gravei um outro também. Então é muito legal. E a gente com certeza tem muita coisa que a gente pode compartilhar, que a gente pode estar... Às vezes é uma frase que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, agradecer mais uma vez por Obrigada, você disponibilizar o teu tempo de vida, por estar aqui compartilhando. Agradecer o Maurício mais uma vez por essa parceria. A Fórmula é onde a gente está gravando aqui nesses estúdios maravilhosos, que eu tenho uma paixão, de fato, assim. E lembrando para você que está nos assistindo, mande, compartilhe, né, comente também nesse podcast, gere suas percepções, faça aí os seus comentários, nos demandem também sugestões de temas, porque a ideia, assim, é trazer grandes referências, grandes profissionais para nos ajudar cada dia mais nesse grande desafio que é liderar pessoas, liderar a nós mesmos também. Então, a gente pode falar também de autorresponsabilidade, um podcast especial para falar sobre isso. Gente, muito obrigado mais uma vez e espero vocês no próximo episódio. Até mais! Até mais!